Hoje no Bíblia Comentada, falaremos sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Marcos, um dos trechos mais profundos e dolorosos das Escrituras. É aqui que o Filho de Deus enfrenta a traição, a zombaria, a cruz e a morte. Mas mesmo em meio à dor, cada detalhe revela o amor escancarado do céu por nós. Vamos juntos atravessar essa narrativa sagrada, onde o silêncio fala, o véu se rasga e o impossível começa a ganhar forma. Logo no comecinho do capítulo 15, versículo 1, a cena já começa carregada de tensão. O texto diz assim: Logo pela manhã, os principais sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, tendo deliberado, amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Repara nessa introdução. O dia mal amanheceu e já havia um movimento coordenado para executar um plano que já estava decidido na surdina desde os dias anteriores. Essa pressa matinal não era por acaso. Os líderes religiosos queriam pegar Pilatos ainda cedo, antes que o povo começasse a se aglomerar. Porque quanto menos gente soubesse, mais fácil seria manipular o desfecho. Era como tentar apagar a lâmpada antes de alguém notar a escuridão. A composição desse grupo também é interessante. Principais sacerdotes, anciãos, escribas e o sinédrio inteiro. Isso mostra que havia unidade religiosa, mas uma unidade perversa. Gente que devia proteger o povo, interceder pelo povo, ensinar a lei. Mas ali estavam, usando a lei como justificativa para condenar o justo. Uma ironia triste. A liderança espiritual da nação estava dando as mãos à injustiça. Agora observa esse detalhe. Amarraram Jesus. Essa imagem é pesada. Amarrar alguém era um símbolo claro de que aquela pessoa estava subjugada, indefesa, tratada como ameaça ou como objeto de escárnio. Jesus, o Cordeiro Manso, o Verbo Eterno, amarrado como um criminoso. Lembra Isaías capítulo 53, versículo 7? Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro. É profecia se cumprindo, tintim por tintim. A submissão dele aqui não é fraqueza, é obediência. Chegamos ao versículo 2. Pilatos lhe perguntou, tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu, tu o dizes. Essa pergunta de Pilatos é carregada de política. Ele não está interessado nas questões religiosas dos judeus. Ele quer saber se Jesus representa algum risco ao domínio romano. Rei dos judeus era um título que podia soar como ameaça ao imperador. E a resposta de Jesus, de forma sutil, afirma sem afirmar, tu o dizes. Ele não está negando, mas também não se defende. É uma resposta que espelha o coração de quem pergunta. Pilatos vai ter que decidir o que fazer com essa verdade. E esse é o ponto. Diante de Jesus, ninguém sai ileso. A própria resposta que damos sobre ele revela nosso coração. No versículo 3, e os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. O verbo aqui no original grego carrega a ideia de uma acusação contínua e insistente. Eles não paravam, era uma enxurrada de acusações, numa tentativa desesperada de fazer parecer que Jesus era de fato um problema. Era aquela estratégia antiga. Se você repetir uma mentira muitas vezes, ela parece verdade. É isso que eles estão tentando fazer. Mas o contraste vem forte no versículo 4 e 5. Pilatos o interrogou outra vez, dizendo, nada respondes? Vê quantas acusações fazem contra ti. Jesus, porém, não respondeu mais nada, a ponto de Pilatos se admirar. Aqui o silêncio fala alto. Pilatos, acostumado a lidar com criminosos que imploravam por misericórdia, que se defendiam com unhas e dentes, fica espantado, porque Jesus não reage, e esse espanto é significativo. Pilatos, que representava o poder do império, está ali diante do verdadeiro rei e se vê sem controle. Quem tem o controle da situação é o próprio Jesus, mesmo calado. A dignidade desse silêncio é ensurdecedora. Em grego, o verbo taumazo, admirar-se, usado aqui, carrega um sentido de assombro. Pilatos não esperava encontrar um homem assim. Ele estava acostumado a ver desespero nos olhos dos réus. Em Jesus, ele viu outra coisa, algo que mexeu com ele. No versículo 6, o texto abre uma porta para mostrar o cenário político mais amplo. Ora, por ocasião da festa, costumava Pilatos soltar um preso, qualquer que lhes pedissem. Isso aqui era uma jogada política de Pilatos para manter a paz com os judeus durante a Páscoa. Um gesto de boa vontade, uma tradição romana em clima festivo judaico. Eles soltavam um preso para agradar o povo. Era como se dissesse, tá vendo? Roma também é boazinha de vez em quando.
No versículo 7, surge a figura de Barrabás. Havia um chamado Barrabás preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Aqui a coisa fica mais tensa. Barrabás era de fato uma ameaça. O texto diz que ele participou de um motim, e o termo usado indica rebelião contra Roma. E não era só arruaceiro, ele era assassino. Ou seja, um criminoso perigoso. Um homem que representava tudo o que Roma queria eliminar. E é ele quem vai ser colocado lado a lado com Jesus. Repara nisso, o culpado e o inocente. A justiça humana na balança errada. Barrabás aqui não é só um nome, é símbolo. Ele é o que somos diante de Deus, culpados, mas libertos pela troca com o justo. O versículo 8 mostra que o povo estava ativo nessa história. Vindo, a multidão começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Ou seja, eles lembram Pilatos do costume. Querem ver quem será o beneficiado da vez. Mas esse pedido inocente vai ser manipulado com maestria pelos líderes religiosos. E no versículo 9, Pilatos tenta uma jogada. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Olha a pergunta. Ele sabe que Jesus não tem culpa. Está tentando dar uma saída honrosa, talvez até provocar os líderes religiosos. Ao chamar Jesus de rei dos judeus, Pilatos usa de ironia. Mas também parece estar sondando o povo. Será que eles não enxergam o que ele está enxergando? Só que o versículo 10 revela o bastidor disso tudo, pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Essa informação muda tudo. Pilatos saca o jogo. Ele percebe que o motivo por trás da entrega de Jesus não é justiça, mas inveja. Uma inveja feroz como a que Caim teve de Abel. A luz incomoda quem vive nas trevas. E a liderança religiosa via em Jesus uma ameaça à sua influência. Agora o versículo 11 é um dos mais sômbrios, mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que, em vez disso, lhe soltasse Barrabás. Aqui a gente vê como a massa pode ser facilmente manipulada. O povo que dias atrás gritava Hosana, agora é levado a gritar Barrabás. O problema nunca foi só a multidão, foi quem estava moldando a opinião dela. Isso é um alerta eterno. Cuidado com quem forma seu pensamento. Cuidado com vozes que se disfarçam de espiritualidade, mas que têm o coração cheio de interesses. Chegamos ao versículo 12. Então Pilatos, tornando a falar, lhes perguntou: Que farei então com aquele a quem chamais rei dos judeus? Olha que pergunta estranha. Pilatos está perdido. Ele não quer condenar Jesus, mas também não quer perder o controle político. É como se ele jogasse a responsabilidade nas mãos da multidão. E essa pergunta ainda ecoa até hoje. O que faremos com Jesus? É uma questão que ultrapassa séculos. Ele não pode ser ignorado. Cada geração precisa responder. Pausa aqui, respira. Esse trecho é um espelho. Jesus, o inocente, calado, amarrado, desprezado, sendo trocado por um criminoso. Isso não é só um relato. É o centro do evangelho em ação. A doutrina da substituição penal está toda aqui. O justo sendo tratado como injusto, para que o injusto possa ser tratado como justo. É o amor escancarado de Deus por nós. É a cruz se desenhando antes mesmo do prego tocar a madeira. E quando a gente olha para Barrabás, a pergunta que fica é: eu tenho consciência do que foi feito por mim? Porque foi o Filho de Deus que ficou no meu lugar. Isso mexe, né? E tem que mexer. Porque essa troca, esse silêncio, essa injustiça permitida foi para que a justiça de Deus fosse satisfeita de forma definitiva. Versículo 13. Olha o que acontece. Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Essa frase curta tem um peso que atravessa a alma. Aquela multidão que dias antes estendia mantos no caminho para receber Jesus com Hosana, agora grita em uníssono: crucifica-o. Não era uma sugestão, era uma exigência. O verbo usado aqui no original, stavroson afton, não tem nada de suave. É imperativo, é brutal. É como se dissessem: ponha ele no madeiro agora. Mas pensa comigo, o que Jesus fez para merecer isso? Nada. Nenhum crime, nenhum motim, nenhum assassinato. Ao contrário, ele curou, perdoou, ensinou com autoridade, levantou os humildes e desafiou os poderosos corruptos. E isso, para aquela elite religiosa, era insuportável. O povo, manipulado, engoliu essa raiva como se fosse justiça. E agora o grito de um se torna o grito de todos. O versículo 14 mostra a tentativa de Pilatos de encontrar alguma lógica nisso tudo. Mas Pilatos lhes dizia: que mal fez ele? Eles, porém, clamavam ainda mais: crucifica-o. Essa pergunta de Pilatos, que mal fez ele, é quase uma confissão pública. Ele está dizendo diante de todos que não vê crime algum em Jesus, mas é engolido pela histeria coletiva. A resposta do povo não é um argumento, é só volume. O texto diz que clamavam ainda mais.
Era uma multidão em estado de fúria cega. Já não importava a razão, só importava o barulho. É quando a justiça perde espaço para o desejo de sangue. É aqui que a paixão se transforma em pressão, e a pressão gera uma injustiça eterna. Aí vem o versículo 15, e ele é um soco. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Repara bem nessa expressão, querendo satisfazer a multidão. Aqui mora o problema. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas preferiu agradar o povo do que fazer o certo. Isso é uma denúncia à covardia política e à fraqueza moral. Ele escolheu a popularidade, não a verdade. E isso acontece até hoje, né? Gente abrindo mão do justo só para manter o controle. Ele solta Barrabás, o culpado, e entrega Jesus, o inocente. A grande troca, simbolicamente, já se concretiza. Mas antes de ir à cruz, Jesus é açoitado. E isso não é só um detalhe. O açoite romano era conhecido como flagrum ou flagellum, um chicote com várias tiras de couro, com pedaços de osso, metal ou chumbo nas pontas. Era feito para rasgar a carne. Os historiadores dizem que muitos nem sobreviviam a esse castigo. Essa cena, aliás, cumpre profecias antigas. Como em Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ou seja, até o chicote estava no script divino da redenção. O sofrimento não era sem propósito. Cada dor, cada golpe, cada gota de sangue apontava para algo muito maior, a cura da nossa alma. No versículo 16, a cena muda de lugar. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a coorte. O pretório era o quartel-general romano em Jerusalém, provavelmente parte do palácio de Herodes que os governadores usavam quando vinham à cidade. Ali, longe do olhar do povo, começa um espetáculo de escárnio. Os soldados chamam toda a coorte, que era um grupo de aproximadamente 600 soldados. Ou seja, não foi algo privado, foi um verdadeiro show de zombaria. E por quê? Porque Jesus dizia ser rei, e eles não aceitavam a ideia de um rei dos judeus, que se apresentava de forma tão frágil. A partir daqui, do versículo 17 em diante, o escárnio vira liturgia invertida. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram sobre ele. A púrpura era uma cor cara, usada por reis, pela nobreza. Mas aqui é uma zombaria. Eles estão teatralizando um rei que, na visão deles, era ridículo. O manto talvez fosse um trapo manchado, mas para eles bastava para transformar a tortura em comédia. A coroa de espinhos também é simbólica. Eles poderiam apenas zombar com palavras, mas preferiram fazer um objeto, algo que machucasse. A ironia é que, ao coroá-lo de espinhos, estavam reconhecendo involuntariamente que ele é sim rei. Só que não entenderam que o trono dele era de cruz e a coroa dele de dor. E mais uma vez, tudo isso ecoa a profecia. No Éden, o pecado fez nascer espinhos. Gênesis capítulo 3, versículo 18. Agora, o Salvador carrega esses espinhos sobre a cabeça como quem assume a maldição no lugar do homem. O versículo 18 diz: começaram a saudá-lo, salve rei dos judeus. Essa saudação era carregada de sarcasmo. Era a mesma fórmula usada para saudar imperadores romanos. Ave, César. Eles estavam dizendo com escárnio, salve rei dos judeus, zombando do que consideravam um rei fracassado. Mas a ironia divina é que eles estavam dizendo a verdade, mesmo sem saber. Porque ele era sim o rei, não apenas dos judeus, mas de todo o universo. E o verso 19 continua esse abuso. Davando-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. O caniço, nesse contexto, é provavelmente um tipo de vara, talvez representando o cetro real, que usariam também para zombar dele. Eles batiam na cabeça de Jesus com isso, atingindo justamente a coroa de espinhos, aprofundando a dor. Cada golpe era como uma confissão distorcida. Você é rei? Então receba sua coroa com dor e seu cetro com pancada. O cuspe, um gesto de desprezo absoluto. O joelho dobrado, uma zombaria do gesto que um dia todos farão em reverência verdadeira. Porque Filipenses capítulo 2, versículo 10, diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. O que aqui é escárnio, um dia será glória. E o versículo 20 fecha essa parte dizendo: depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Aqui é onde o show termina e a execução começa. Tirar o manto púrpura era mais do que despir.
Era arrancar da pele uma roupa que já devia estar grudada no sangue seco do corpo ferido. A dor era física, mas também simbólica. O que parecia um teatro cruel agora dá lugar à brutalidade da cruz. Ele é vestido de novo com sua própria roupa, talvez suja, talvez simples, e levado como um cordeiro para o matadouro. É o momento em que o mundo acha que venceu, mas é exatamente nesse trajeto que a redenção começa a brilhar mais forte. A cruz ainda não apareceu, mas está logo ali. E o que ela vai revelar não é o fim de uma história, mas o começo de uma nova vida para todos nós. Então, segura esse silêncio, porque esse momento muda tudo. Versículo 21. A narrativa agora ganha um tom ainda mais carregado de dor e simbolismo. Obrigaram a Simão, Cireneu, pai de Alexandre de Rufo, que passava por ali, vindo do campo, a carregar a cruz. Vamos com calma aqui. Esse detalhe é riquíssimo. Jesus, exausto por causa dos açoites, das humilhações e da perda de sangue, já não conseguia mais carregar o madeiro. Os romanos acostumados a execuções tinham uma regra. A vítima devia carregar pelo menos a trave horizontal da cruz, chamada de patibulum, até o local da crucificação. Era uma forma de humilhação pública, de dizer, esse aí está carregando sua própria sentença. Mas agora entra em cena esse homem, Simão o Cireneu. Cirene ficava no norte da África, onde hoje é a Líbia. Isso indica que ele era judeu da diáspora, alguém que estava em Jerusalém provavelmente por causa da Páscoa. E o texto diz que ele vinha do campo. Ou seja, ele nem fazia parte da multidão que assistia a tudo. Ele estava na sua rotina, talvez trabalhando ou voltando de algum serviço, e de repente é arrancado dela à força. E repara, foi obrigado. A palavra grega usada aqui tem o sentido de coagir, forçar sob autoridade. Os soldados romanos tinham esse poder. Se quisessem que alguém carregasse algo, bastava mandar, e pronto. Agora vem um detalhe que Marcos, do jeito dele, joga como quem planta uma semente. Pai de Alexandre e de Rufo. Isso indica que os leitores de Marcos conheciam esses filhos. Eles provavelmente se tornaram figuras conhecidas na igreja primitiva. E mais, em Romanos capítulo 16, versículo 13, Paulo saúda um tal de Rufo, eleito no Senhor. E menciona a mãe dele como alguém que foi como mãe para Paulo também. Muitos estudiosos acreditam que se trata do mesmo Rufo, filho desse Simão. Ou seja, carregar a cruz de Cristo pode ter sido o início de uma transformação espiritual que alcançou toda a sua casa. E não é assim com a gente também. Quando a gente entra na história de Jesus, mesmo sem querer, ele muda tudo. Aí chegamos ao versículo 22. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Esse lugar, Gólgota, Gulgolet em hebraico, significa literalmente crânio. O nome pode vir da forma do terreno ou da quantidade de execuções feitas ali. Era um lugar fora da cidade, próximo à entrada, visível, estratégico. Roma queria que a crucificação fosse vista, comentada, temida. Era o lugar da morte pública. E é justamente ali, nesse cemitério a céu aberto, que Jesus vai plantar a vida. No versículo 23, o texto diz: deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Esse vinho com mirra era uma espécie de sedativo. A mirra tinha efeito anestésico. Era um pequeno gesto de misericórdia permitido pela lei judaica para aliviar a dor dos condenados. Mas Jesus recusa. Por quê? Porque ele decidiu beber o cálice inteiro da dor. Não quis aliviar nada. Não quis amortecer o sofrimento. Cada instante da cruz era necessário. Ele ia sentir tudo, por amor, por nós. Esse cálice amargo, que ele já havia mencionado em Marcos capítulo 14, versículo 36, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Agora está sendo plenamente aceito. Ele não se esquiva, ele enfrenta. Versículo 24. Então o crucificaram e repartiram entre si as suas roupas, tirando a sorte sobre elas para ver o que cada um levaria. Aqui, o ato mais cruel acontece em poucas palavras. Então o crucificaram. Marcos, fiel ao seu estilo direto, não entra em detalhes, mas a crucificação era uma das formas mais humilhantes e dolorosas de execução já criadas. Os braços eram pregados ou amarrados na trave horizontal e depois a vítima era içada e fixada na trave vertical. Os pés, às vezes cruzados e também pregados. O corpo ficava pendurado com o peso nos braços, dificultando a respiração. A morte podia demorar horas ou até dias. Enquanto Jesus era pendurado, os soldados se ocupam com outra coisa: as roupas dele. Isso era comum. O que o condenado usava virava espólio da execução. Eles repartem e tiram sorte.
um ato que cumpre uma profecia direta de Salmos capítulo 22, versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. Essa conexão com o Salmo é fortíssima. O mesmo Salmo que começa com Deus meu, por que me desamparaste? Agora se realiza aos pés da cruz. Versículo 25. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Em grego, o texto original diz a terceira hora, porque os judeus contavam o tempo a partir das 6 da manhã. Então, 9 da manhã, de manhã cedo. Ainda era horário de culto no templo. Enquanto os sacrifícios simbólicos estavam sendo oferecidos pelos sacerdotes, o verdadeiro cordeiro estava sendo imolado fora da cidade. Essa sobreposição é proposital. Deus estava dizendo: aqui está o meu filho. Esse é o verdadeiro sacrifício. Versículo 26. E por cima dele estava escrita a acusação contra ele, o rei dos judeus. Roma sempre colocava uma placa acima da cabeça do crucificado com o motivo da sua condenação. No caso de Jesus, a ironia é tremenda. O que para Roma era zombaria, para nós é verdade eterna. Ele é o rei, não só dos judeus, mas de todos os que creem. Essa inscrição não é só um título, é uma proclamação profética. E como dizem os outros evangelhos, ela foi escrita em hebraico, latim e grego, os 3 grandes idiomas do mundo antigo. A cruz é uma mensagem universal. Versículo 27. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Esses 2 homens eram bandidos. O termo grego aqui indica assaltantes violentos, talvez até participantes do mesmo grupo de Barrabás. Eles foram colocados ao lado de Jesus para completar a humilhação. Mas, mais uma vez, isso cumpre profecia. Isaías capítulo 53, versículo 12 diz: foi contado entre os transgressores. Mesmo na morte, Jesus está no meio dos pecadores, como esteve em vida, como estará em ressurreição. Um deles, como sabemos pelos outros evangelhos, reconhecerá quem ele é. O outro não. Os 2 representam todos nós, quem rejeita e quem se rende. Versículo 28. Esse versículo em muitos manuscritos não aparece. Mas quando aparece, ele diz: e cumpriu-se a escritura que diz, e com os transgressores foi contado. Seja como for, o sentido já está presente na narrativa. Agora o versículo 29. Os que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis. Essa zombaria é direta. Eles torcem o que Jesus disse em João capítulo 2, versículo 19. Ele falava do seu corpo como templo. Mas eles entenderam, ou fingiram entender, que ele falava do templo de pedra. E agora usam isso como escárnio. O gesto de balançar a cabeça é típico da zombaria no mundo hebraico, mencionado também em Salmos capítulo 22, versículo 7. Todos os que me veem zombam de mim, arreganham os lábios e meneiam a cabeça. Eles estavam citando, sem saber, o próprio Salmo messiânico. Versículo 30. Salva-te a ti mesmo descendo da cruz. A ironia aqui é amarga. Eles dizem salva-te, mas é justamente por não descer da cruz que ele vai nos salvar. Eles queriam um milagre de poder. Jesus oferece um milagre de amor. Descer da cruz teria sido fácil para quem andou sobre as águas, multiplicou pão, ressuscitou mortos. Mas ele escolheu não sair. E isso é graça. Versículo 31. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Essa frase revela uma verdade escondida. Ele não podia salvar a si mesmo se quisesse salvar os outros. Era um ou outro. Amor não se prova por força, mas por entrega. A salvação do mundo dependia da permanência dele na cruz. E no versículo 32, o escárnio alcança seu ápice. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Eles querem ver para crer, mas não entendem que a verdadeira fé nasce quando a gente crê mesmo sem ver. Eles exigem provas, mas ignoram os sinais que já foram dados. Até os ladrões, inicialmente, entram na zombaria. O sofrimento embotava a razão, a dor tornava todos amargos. Mas como Lucas narra, um deles vai ter os olhos abertos e reconhecerá ali o verdadeiro rei. E com isso, a cruz já não é só um instrumento de morte, é um púlpito. E o sermão que ela prega continua até hoje. Versículo 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Aqui, Marcos nos transporta para o momento mais denso da crucificação. Hora sexta, ou seja, meio-dia, quando o sol geralmente está no seu auge. E é exatamente aí, no ponto mais alto da luz do dia, que tudo escurece. Trevas.
Não era eclipse, porque a Páscoa acontece na lua cheia, e eclipses solares não ocorrem nessa fase. Era um fenômeno sobrenatural. O céu protestando. A criação em luto. Era como se a própria natureza estivesse gritando com Deus. Como pode o justo ser pendurado assim? Essas trevas não são só literais, são simbólicas. Elas apontam para o juízo. No Antigo Testamento, as trevas marcam o dia do Senhor, o dia da ira e do julgamento divino. Amós capítulo 8, versículo 9. Naquele dia, farei o sol se pôr ao meio-dia. Aqui, a ira de Deus não cai sobre os ímpios, mas sobre o Filho. O pecado do mundo inteiro foi lançado sobre ele. O que era para ser derramado sobre nós foi despejado sobre Jesus. Versículo 34. À hora nona, Jesus exclamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Essa é uma das declarações mais misteriosas e ao mesmo tempo mais reveladoras de toda a Bíblia. Jesus, o Filho Eterno, o Verbo feito carne, está agora sentindo o abandono. Mas não é um abandono no sentido de Deus ter deixado de amar. É o abandono judicial. Deus Pai vira o rosto porque naquele momento Jesus carrega o pecado do mundo. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. A citação em aramaico é do Salmo capítulo 22, versículo 1. Jesus está na cruz recitando a Escritura. E esse salmo é profundamente messiânico. Ele começa com lamento, mas termina com vitória. Ao dizer isso, Jesus não apenas expressa a dor da separação, ele está abrindo o salmo diante de quem ouve, apontando para sua identidade como o servo sofredor que cumpre as profecias. Pensa comigo, Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo, mas naquela hora sentiu o que o pecado faz conosco: separação. Aquilo que Adão e Eva experimentaram no Éden, quando Deus veio e eles se esconderam. Aquilo que todos sentimos quando nos afastamos. Jesus sentiu, mas não porque ele pecou, porque ele levou o nosso pecado. Versículo 35. Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, Vede, ele chama por Elias. Essa confusão mostra como as pessoas ao redor não estavam entendendo o momento. Jesus disse, Eloi, meu Deus, mas soou como Elias para quem ouvia de longe, talvez com ruídos, vozes ou simplesmente por zombaria disfarçada de curiosidade. E havia uma crença entre os judeus de que Elias poderia voltar em momentos de crise, já que ele foi levado aos céus sem morrer. Era uma crença popular, misturada com esperança messiânica, meio supersticiosa. Versículo 36. Então alguém correu a embeber uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço e lhe deu a beber, dizendo, Deixem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Esse vinagre aqui era uma bebida comum entre os soldados romanos, uma mistura azeda de vinho e água, chamada posca. Não era luxo, era coisa de soldado, mas aliviava a sede. Pode parecer um gesto de misericórdia, mas também pode ser lido como uma continuação do escárnio. Vamos ver o que acontece. Dá um gole aí para aguentar mais um pouco. O caniço mencionado é provavelmente o mesmo que usaram para bater em sua cabeça. Agora serve como instrumento para prolongar o sofrimento. Mas ainda assim, até nesse momento, Jesus é servido com desprezo, mesmo na sede. Versículo 37. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Aqui Marcos mostra algo extraordinário. Normalmente os crucificados morriam em silêncio, enfraquecidos, sufocados aos poucos. Mas Jesus grita. No grego é um brado de vitória, um grito que precede a entrega. João vai registrar as palavras desse grito. Está consumado, capítulo 19, versículo 30. Não é um grito de derrota, é de cumprimento. Ele entrega o Espírito. Ele não foi vencido pela morte. Ele se entregou voluntariamente. Como diz João capítulo 10, versículo 18, Ninguém a tira de mim, eu a dou por minha própria vontade. Versículo 38. Então, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Esse momento é tremendo. O véu do templo separava o lugar santo do Santo dos Santos, o lugar onde só o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, no dia da expiação, com sangue. Era o local mais sagrado de Israel, onde a presença de Deus se manifestava. E agora esse véu se rasga de cima a baixo. Isso significa que não foi o homem que rompeu essa barreira, foi Deus. O caminho para o acesso direto à presença divina está aberto. Hebreus capítulo 10, versículo 19, vai explicar isso. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. O que separava o homem de Deus já não separa mais. O sacrifício está completo.
O véu que representava exclusividade agora vira convite. A redenção foi selada. Versículo 39. O centurião que estava diante dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Esse aqui é outro ponto altíssimo da narrativa. Um soldado romano, gentio, pagão, treinado para matar, vê Jesus morrer e reconhece quem ele é. Não foi um discípulo, não foi um escriba, foi um estrangeiro armado, com o coração tocado pela maneira como o Filho de Deus entregou a vida. Marcos quer que a gente veja isso, porque ele está escrevendo para gentios. E quem primeiro confessa Jesus como Filho de Deus na cruz é um gentio. É o começo de algo novo. A cruz começa a quebrar muros, desfazer separações. Aquilo que os homens dividiram, Deus começa a unir. O que parecia derrota é revelação. Versículo 40. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Enquanto os homens tinham fugido, Pedro negou, os outros se esconderam, as mulheres ficaram. Elas estavam de longe, mas estavam lá. E isso é profundamente significativo. Maria Madalena, aquela de quem Jesus expulsou 7 demônios. Maria, mãe de Tiago, talvez identificada como mãe de Jesus por outros evangelhos. E Salomé, que segundo a tradição seria mãe de João e Tiago, os filhos de Zebedeu. Essas mulheres representam a fidelidade silenciosa. Elas não fugiram. Elas olharam a cruz com os olhos cheios de dor, mas não viraram o rosto. Foram testemunhas da morte e seriam também as primeiras a testemunhar a ressurreição. Versículo 41. Quando Jesus estava na Galiléia, elas o seguiam e o serviam. E estavam ali muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. Aqui, Marcos coloca um holofote sobre essas mulheres que até então ficavam em segundo plano na narrativa. Mas agora a gente entende. Elas sempre estiveram ali, seguindo, servindo, apoiando. A palavra serviam aqui vem do grego diakoné, o mesmo termo usado para diácono. Elas eram parte vital do ministério de Jesus e agora são parte da história da redenção. Em uma cultura que marginalizava as mulheres, Jesus as incluiu, as valorizou e permitiu que fossem testemunhas cruciais do Evangelho. Essa sequência, dos versículos 33 ao 41, é um mergulho profundo no coração da cruz. O Filho de Deus se entrega, o céu se escurece, a terra treme, o véu se rasga, um soldado se converte e mulheres permanecem. Tudo isso é o início da revolução mais bela da história. E ainda tem mais. O silêncio do sábado vai nos levar a algo que ninguém esperava. Mas por enquanto, deixa esse peso da cruz falar. Porque ali, meu irmão, minha irmã, foi por mim e foi por você. Versículo 42. Ao cair da tarde, porque era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Aqui, o evangelista começa a situar a transição entre a morte de Jesus e os ritos funerários que se seguiriam. O que está acontecendo agora é o cair da tarde da sexta-feira, mais especificamente após as 3 da tarde, hora da morte de Jesus, e já se aproximando do pôr do sol, momento em que para os judeus começa o sábado, o dia sagrado. Essa referência ao dia da preparação era muito clara para o judeu do primeiro século. O preparar aqui não é só em termos espirituais, mas também práticos. Era o dia em que se faziam todas as atividades que não poderiam ser feitas no sábado: cozinhar, acender fogo, arrumar a casa e sepultar. Porque, de acordo com a lei, um corpo não podia permanecer pendurado no madeiro durante o sábado. Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. O cadáver do homem não permanecerá no madeiro durante a noite. E mais, aquele sábado não era um sábado comum, mas um sábado especial, pois era o sábado da semana da Páscoa. Êxodo capítulo 12. Era um momento sagrado ao extremo. Tudo precisava ser feito antes do pôr do sol. Por isso, o tempo é curto, o clima é de urgência. Versículo 43. José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Esse José aqui é uma figura surpreendente. Ele era membro do Sinédrio, ou seja, do mesmo conselho que condenou Jesus. Mas o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 50, esclarece que ele não concordava com a decisão do Sinédrio. Era uma voz dissidente, silenciosa, talvez por medo, talvez esperando o momento certo. Agora, depois que tudo parece perdido, José se levanta com coragem. A cruz que calou os discípulos fez esse homem falar. Olha como Deus usa pessoas que a gente nem imagina.
No momento em que os mais íntimos de Jesus estavam escondidos, Deus move o coração de alguém de dentro do sistema. José é chamado de ilustre. Isso aponta para sua posição social, política e econômica. Ele era rico, como prevê Isaías capítulo 53, versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Mas mais importante do que sua posição social é o que diz a seguir. Ele esperava o reino de Deus. Isso mostra que não era um religioso comum, preso à tradição. Ele estava sedento pela promessa, sensível à vinda do Messias. E o mais bonito, ele foi corajosamente até Pilatos. Isso não era algo simples. Pedir o corpo de um condenado por sedição era um risco político. Mas ele vai. Rompe o silêncio. Ele quer honrar o corpo de Jesus. Isso é amor. Isso é fé. Versículo 44. Pilatos admirou-se de que já tivesse morrido e, chamando o centurião, perguntou se havia muito que morrera. A crucificação era lenta, então Pilatos se surpreende que Jesus já tivesse morrido. Isso confirma 2 pontos importantes. Primeiro, que Jesus entregou o Espírito voluntariamente, como vimos no versículo 37. Segundo, que sua morte não foi forjada, como algumas teorias conspiratórias tentaram sugerir depois. Pilatos busca confirmação oficial. Ele chama o centurião, o responsável pela execução, e pergunta se Jesus já estava morto. O termo no grego indica que ele insistiu na pergunta. Queria ter certeza absoluta. Por que isso é importante? Porque esse diálogo com o centurião reforça a autenticidade do óbito. Não há espaço aqui para interpretações de quase morte. Jesus morreu mesmo. O corpo foi entregue como morto. A autoridade romana reconheceu isso. Versículo 45. Informado pelo centurião, cedeu o corpo a José. A confirmação do centurião foi suficiente. Pilatos autorizar a entrega. E isso também é incomum. Geralmente os corpos dos crucificados eram jogados em valas comuns ou deixados apodrecendo. Mas o corpo de Jesus recebe um sepultamento digno, o que mais uma vez cumpre Isaías capítulo 53. Percebe como tudo está alinhado? Até mesmo a concessão do corpo faz parte da trama divina. E José agora tem a chance de honrar o Senhor mesmo após sua morte. Versículo 46. Tendo José comprado um lençol de linho, desceu Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num túmulo escavado na rocha. Depois rolou uma pedra contra a entrada do túmulo. Esse versículo é carregado de reverência. José compra um lençol de linho caro, puro, apropriado para sepultamentos nobres. Ele desce o corpo da cruz. Imagina o peso emocional disso. Tocar o corpo frio, ensanguentado, marcado pelos cravos, pela lança, pelos espinhos. José faz com as mãos aquilo que o coração dos discípulos não conseguiu naquele momento. Ele envolve Jesus com dignidade, como se dissesse: eu sei quem tu és, mesmo que o mundo te rejeite. Depois, o corpo é colocado num túmulo novo escavado na rocha, que, segundo Mateus, era de propriedade do próprio José. Isso era um luxo. Apenas famílias ricas tinham túmulos assim, com câmara interna, escavados na pedra viva. O sepultamento em si é um passo crucial na teologia da salvação. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4, destaca que ele foi sepultado, segundo as Escrituras. Isso mostra que não é apenas uma morte simbólica, é total, completa, final, para então ser vencida na ressurreição. A pedra rolada na entrada sela o sepulcro. Era costume usar uma pedra redonda, pesada, que deslizava por uma inclinação. Servia tanto como proteção contra animais, quanto como símbolo de que a história havia se encerrado, pelo menos aos olhos humanos. Versículo 47. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi colocado. E aqui as mulheres aparecem de novo. Elas viram onde o corpo foi colocado. Elas não perderam Jesus de vista nem na morte. Isso é fundamental para o próximo capítulo, porque serão elas as primeiras testemunhas da ressurreição. Não vão procurar o túmulo errado, sabem onde ele foi posto. E esse detalhe é decisivo para a autenticidade dos eventos. Mais uma vez, Deus coloca mulheres como guardiãs do Evangelho. Enquanto o mundo as descartava como testemunhas jurídicas, Deus as escolhe para testemunhar o impossível. Essa última parte do capítulo 15 parece ser o fim. A morte foi selada, a pedra rolada, os olhos lacrimejantes. O sábado se aproxima, e com ele, o silêncio. Mas não se engane, porque mesmo no silêncio da tumba, o céu já estava preparando o terceiro dia. A escuridão parece reinar, mas a luz está prestes a explodir.
Hoje no Bíblia Comentada, viajamos pelas cenas mais intensas, cruas e ao mesmo tempo gloriosas de todo o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 15. Atravessamos, versículo por versículo, o vale escuro da rejeição, o peso do silêncio, o estrondo da injustiça e o eco do amor mais profundo que o universo já presenciou. Vimos o Filho do Homem ser traído, amarrado, julgado por tribunais humanos, zombado por soldados, desprezado por multidões que antes o aclamavam. Ele que curou, ensinou, alimentou e perdoou, agora é trocado por um criminoso, carregando em silêncio o madeiro de nossa culpa. Vimos Simão, um homem comum, cruzar seu caminho com o de Cristo e carregar a cruz que era nossa. Vimos Jesus recusar anestesia porque decidiu sentir cada espinho, cada golpe, cada gota de dor por amor. Vimos o céu escurecer ao meio-dia, como quem chora a morte do santo. E ouvimos da própria boca dele: Deus meu, por que me desamparaste? Não como dúvida, mas como cumprimento fiel das Escrituras. A cruz não foi um acidente, foi plano eterno, foi amor encarnado. O véu rasgado, o centurião rendido, as mulheres fiéis, tudo aponta que algo muito maior estava em curso. Jesus não apenas morreu, ele se entregou. Foi sepultado num túmulo de rocha, selado pela lógica humana, mas já rachado pela promessa divina. A história parece terminar com o corpo deitado, o linho enrolado e o silêncio pairando. Mas o silêncio de Deus nunca é inércia. É só o intervalo entre o último suspiro do cordeiro e o primeiro batimento da nova criação. Então respira fundo, porque quando abrirmos o capítulo 16, o sol vai nascer de novo. E com ele o túmulo vai se abrir, não só de Jesus, mas de toda a esperança sepultada. Até lá, carrega no peito esse amor que não desiste. Porque a cruz não é o fim, é o princípio de tudo. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa Aletheia. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.